Ortografia, aula de número 5, pessoal. Hoje falaremos do emprego do hífen. Claro que mediante novas regras, tá? Bom, pessoal, emprego do hífen, novas regras. O hífen, ele se dá aí com os prefixos, tá? Com prefixos. Eu já falei lá na aula 1 que a gente não viu ainda o que são prefixos, mas vamos ver, é o tema do nosso próximo curso, curso de estrutura das palavras. Por hora, né, gravem que prefixos são pedacinhos de palavras, digamos assim, pedacinhos, tá? Que se juntam às palavras para formar uma palavra nova, um novo todo semântico, como a gente diz. Prefixo não é palavra, pode-se dizer que é um pedacinho da palavra, tá? Então eu tenho ali, ó, mini, sobre, ultra, sob. Eles têm, de certa forma, né, um significado, mas eles adquirem um significado total diante de uma palavra que tem um radical. A palavra tem um radical, tá? O prefixo não necessariamente terá um radical. Então nós falaremos, né, nós trabalharemos com esses prefixos que vocês estão vendo aqui no quadro. Mais precisamente, né, eu vou falar do significado do vice, do ante, do proto e do super. Olha lá, ó, vice significa em lugar de, né? É um prefixo latino, eles vêm do grego ou vêm do latim, a gente vai ver na próxima aula. E aí eu tenho aqui, né, ele junto com a palavra, formando um novo todo semântico, uma palavra nova, digamos assim. Diretor é uma coisa, vice-diretor é outra. Né? E como vice significa em lugar de, o vice-diretor é aquele cara que fica no lugar do diretor quando o diretor não está. Vice-presidente também, né? Vice-diretor, vice-presidente, tá? Podemos falar também do ante, que tem sentido de oposição ou ação contrária. É um prefixo grego e aqui um exemplo, ó. Higiênico é uma palavra, né? Anti-higiênico é outra palavra. Perceba que o anti se juntou a palavra para formar um novo todo semântico. O anti-higiênico já é o cara que não toma banho, né? O famoso porcalhão. Higiênico é o cara que toma banho. Anti-higiênico é o contrário de higiênico, mas é um novo todo semântico, como se fosse uma palavra inteira, tá? Proto, que significa início, vem do grego, é um prefixo que vem do grego. Protótipo, ó, modelo inicial, um tipo inicial, digamos assim. É um protótipo, tá bom? E super, né, que significa posição superior ou em excesso, né? É um prefixo latino, ó, superdotado, a pessoa que é inteligente em excesso, digamos assim, tá, gente? Então, só para ilustrar para vocês aí que esses prefixos, eles têm um sentido, digamos assim, tá? E aí eles se juntam à palavra para dar um novo sentido para aquela palavra. Pois bem, regra geral de emprego do hífen, né? Que é muito importante de vocês lembrarem, porque daí vocês vão ver e vão se lembrar sempre. Pois bem, o que diz a regra? Sempre se usa o hífen diante da letra H. Ou seja, eu tenho o prefixo. Próxima palavra começa com H, eu devo colocar o hífen. Tá lá, ó. Ante mais herói, tá? Ante é o prefixo, a próxima palavra é herói. Tá aqui a regra. Como é que vai ser? Né? Sempre se usa o hífen diante da letra H. Hífen mais próxima palavra começando com H. Hífen, desculpe. Prefixo. Prefixo mais próxima palavra começando com H. Com certeza tem um hífen, tá? É fácil essa regra, não é difícil. Tá lá, ó, super-homem. Prefixo mais próxima palavra começando com H, coloca o hífen, tá? Isso é regra geral. Se não tiver o hífen, tá errado. Proto-história, prefixo mais próxima palavra começando com H, coloca o hífen. Mesma coisa em sobre-humano, né? Desculpe, avancei demais. Mesma coisa em sobre-humano. Então é uma regra que vocês devem guardar, porque vai ajudar muito vocês. É regra geral essa aqui, tá? Gravem essa regra geral, porque ela vai acompanhar vocês até o final do curso, tá? Então não é uma regra difícil. Outra regrinha diz o seguinte: sempre se usa o hífen diante de vogais e consoantes iguais. Aqui vale a separação, né, das letras iguais. A gente sempre vai separar, tá, com o hífen as letras iguais. Sejam consoantes, sejam vogais. Então, tele mais entrega, ó, letras iguais, separa por hífen, tá? Micro-ondas, letras iguais, separa por hífen.
Interregional, o que vai acontecer? Letras iguais, separa por hífen. Aqui é a mesma coisa, subbibliotecário, 2Bs, separa por hífen. Dá para ir por essa regra aqui também, tá? Mas pode ser que, de repente, dependendo do caso, a gente venha por outro caminho. Mas decorando isso aqui, podem ter certeza de que vai ter hífen. Tá? As letras se chocaram, letras iguais se juntaram ali, se chocaram, a gente sempre vai colocar o hífen para separar essas letras iguais, tá? Percebo que é prefixo, mas, né, a próxima palavra começando com a letra igual. Sempre tem que olhar a última letra do prefixo e a primeira letra da palavra que se junta ao prefixo, tá? Para ter noção aí da regra. Sempre se usa o hífen diante dos prefixos recém, além, a quem, vice, ex. Aqui é bem fácil de decorar essa regrinha. Tá ali, ó, recém-casado, né? Com hífen. Além mar, a queimar, a queimar. Além é depois e a quem é antes, né? Depois do mar e antes do mar. Vice-presidente, falei para vocês, ó, com hífen. E aqui ex, mais namorado, ex-namorado com hífen. E aqui tem que ter cuidado porque as bancas gostam de misturar outras palavras. Tá aí, ó. Atenção. Ex significando, ex é prefixo e significando estado anterior. Já era. Ex-namorado é o cara que já era, já foi, né? Tá? Então, significando estado anterior, porque pode significar, ó, a banca mistura isso aqui extra, isso aqui é prefixo extra, não é prefixo ex, é prefixo extra, tá em vermelho ali. E aqui é prefixo explodir, e esse prefixo aqui significa movimento para fora, porque ele pode significar também movimento para fora, tá? Então só vai ter hífen com o prefixo ex indicando o estado anterior. Ex-namorado, ex-diretor, ex-prefeito, ex-presidente, tudo com hífen, porque indica o estado anterior, tá? A nossa próxima regra é essa aqui, ó. Sempre se usa o hífen com os prefixos circun e pan, quando a próxima palavra iniciar pelas letras M ou N. Aqui começa, né, a questão eufônica. Sempre é para preservar o bom som, digamos assim, das palavras. Circunmurado, se eu tirar o hífen, vai ficar como? Com dois hífen ali, com dois M's, circunmurado, vai ficar estranho, né? Então, eu coloco o hífen, ele fica circo, tracinho, murado, porque a língua portuguesa não admite um M do lado do outro, tá, gente? E aqui, a mesma coisa, circunnavegação, a língua portuguesa não admite um M e um N. Então tem que separar por hífen ali, tá? E aqui, ó, como é que vai ficar? Vai ficar circumadjacente. E é circumadjacente. Perde o som. Junta tudo, fica circumadjacente, tá? Vira outra palavra, então coloca o hífen também. E aqui, ó, panmixia. A mesma coisa, o N e o M juntos. Não pode na língua portuguesa, não existe isso. Separa por hífen, tá? Então tem que colocar o hífen nesse caso. Pan-americano coloca hífen também, tá? Pan, tracinho, americano. Então é uma regra, tá? Bem interessante. Tá aí outra regra. Sempre se usa o hífen com os prefixos hiper, inter e super, quando a próxima palavra iniciar pela letra R. Aqui tem que ter bastante cuidado. Bastante cuidado e atenção. Tá lá. Hiperradical, o que vai acontecer? Letras iguais. Hiperradical, tá? Interregional, letras iguais. Interregional, também dá para ir por essa regra, ou das letras iguais, tá? Super resistente, ó, aqui já começa a ficar interessante. Ó, interregional, super resistente. Percebam que se eu juntar tudo, perde o som do R final. Questão eufônica, o bom som, para permanecer o bom som. Ó, se eu juntar tudo, fica hiperradical, interregional e super resistente. Perde o som, aquele R interiorando lá do final. Hiperradical, interregional e super resistente. Então não dá para juntar, eu devo separar. É por isso que a gente coloca o hífen ali, tá, pessoal? Prestem atenção nisso porque vai ajudar bastante vocês, tá? Para não perder aquele som do R final, a gente coloca o hífen ali, tá bom? Prefixo mais palavra iniciada por R ou S dobra a letra, sem hífen. E aí tem que ter um pouco de atenção também, porque a banca, claro, vai direto nessas palavras aqui. Ó, ultra resistente, a mesma coisa pela questão eufônica, do bom som.
Ultra resistente. Ultra resistente. Não tem problema nenhum. Agora aqui neorrealismo, vai ficar neorrealismo, sem problema nenhum. Antissocial vai ficar antissocial. Como está dizendo a regra, eu dobro R, dobro S. Não há problema algum. Ó, mini saia, mesma coisa, dobro S. Dobro R, dobro o S, tá? É a regra. É o que diz a regra. Agora prestem atenção aqui com esses prefixos super, hiper e inter mais o S. Olha o que vai acontecer. Antissocial, se eu fizer, antissocial, o que vai acontecer? Tá errado aquilo ali. Por que tá errado? Porque o S no meio de duas vogais, a gente já viu que tem som de Z. Vai ficar antissocial, tá? Aí o que acontece? Eu vou dobrar o S para colocar um som de S. É antissocial, não é antissocial. O S no meio de duas vogais tem som de Z. Então eu dobro o S, né? E aí coloco o som de S, que é o som que eu quero, que é o som que tem mesmo, antissocial. Questão eufônica de novo. Supersônico, o que vai acontecer? Percebam que aqui não vai ter problema nenhum. Ó, supersônico. Se eu colocar mais um S, vai ficar sobrando um S. Não é que nem antissocial, que se eu deixar um S só, vai ficar com som de Z, daí eu tenho que aumentar. Aqui não precisa aumentar, gente. Por quê? Porque continua com som de supersônico. Tá? Então não tenho por que colocar aquele S ali, ó. Tá errado. Aí, aqui em verde, a forma correta. Antissocial, dobra o S. Supersônico, não precisa dobrar o S. Porque não vai causar alteração fonética nenhuma. É só quando causa alteração fonética, vai ter problema. Ó, hipersensível, o que vocês acham que vai acontecer? Se eu dobrar o S, vai ficar desse jeito aqui. Pra quê? Se não altera, não tem alteração fonética. É só colocar hipersensível, sem problema nenhum. Aí tem que ter cuidado com as regras, né? Intersustentável. Ó, para que eu vou colocar dois S's aqui? Não causa alteração fonética. Intersustentável, mesma coisa. Então vai ficar intersustentável com S só. Intersustentável, tá? Daquele jeito que vocês estão vendo ali, tá? Com S só. A nossa próxima regra diz o seguinte: prefixo mais palavra iniciada por R ou S dobra a letra. Ah, muito interessante. Ó, aqui vai causar alteração fonética. Ultra resistente, vai ficar ali, ó, ultra resistente. Neorrealismo, neorrealismo. Antissocial, que a gente já viu. Mini saia, conforme vocês estão vendo aqui. Mesma coisa. Agora prestem atenção no que vai acontecer aqui, ó. Ultra resistente, atenção, a mesma coisa com os prefixos super, hiper e inter. Mais R agora. Ó, ultra resistente. O que aconteceu? Quando o R está no meio de duas vogais, ele tem som de R, como em caro e barato. O R brando. Aí eu não posso deixar, né? Vai ficar ultra resistente. Mesma coisa que o antissocial. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dobrar o R. Fica ultra resistente. Tá? Nesses casos, sim. Super romântico, olha o que vai acontecer. Vai ficar super romântico. Perde o som do R final, conforme eu falei para vocês. Então, para deixar o som do R final, eu coloco um if e falo super romântico. Senão fica super romântico, tá? Hiperradical é a mesma coisa, ó. Hiperradical, perde o som do R final, então eu tenho que colocar o hífen, né? E aí fica com o R final. Hiperradical, que é a forma correta, que está em verde é a forma correta. Interracial, interracial. Aqui já está quase mudando. As pessoas já estão falando mais assim do que assim, né? Daqui a pouco pode ser que mude. A intenção, pessoal, era tirar o hífen, né? A intenção é tirar o hífen do maior número de palavras possível, só que nem sempre foi possível, né? Então, aí os gramáticos tiveram que se virar nos 30, tá? Outra regra, nunca se usa o hífen diante de vogais diferentes. E aqui que tá, né, ó, antiaéreo não tem hífen, agroindustrial não tem hífen e autoescola não tem hífen, embora a gente veja muito por aí. Esses dias aqui na minha cidade eu cheguei, entrei, parabenizei o dono da autoescola porque ele estava certo. Tinha 2 vezes escrito na frente, certinho, sem hífen. Porque todas as escolas que eu vejo estão escritas com hífen, autoescola. E não tem, a regra diz que vogais iguais não coloca hífen, mas as autoescolas continuam colocando. E não tem mais, é assim, tá? Porque a regra é bem clara. Não se coloca hífen com as vogais iguais. Tá, pessoal? Terminamos, pessoal, nosso curso de ortografia. Eu espero que vocês tenham gostado. O curso
no site ele é composto de 47 aulas, tem mais 42 aulas, tá? Para vocês. Então as 5 estão aqui, o que tem em qualquer gramática está aqui nessas 5 aulas que vocês tiveram aqui, né? E lá no site, para quem compra o curso, tem 130 questões de concursos resolvidas e comentadas, que eu comento e resolvo. Fora isso, tem mais as questões extras que eu coloco lá no final, que só tem o gabarito, acho que 40 ou 50 questões, para vocês resolverem sozinhos, mas essa aqui a gente resolve juntos. 130 questões. Material escrito, que é a apostila, né? Cada curso tem a sua apostila. E esse que nós fizemos aqui é um módulo básico. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, você pode ver o módulo intermediário e avançado. O avançado é só com questões de concurso, 130 questões de concursos. E o intermediário a gente faz uma revisão daquilo que a gente viu aqui, né? Acrescenta algumas coisas que realmente caem em concurso, e depois vai para o módulo avançado, tá? Fora isso, eu vou pedir para que vocês me sigam nas redes sociais. Isso me ajuda bastante, né? Gera, enfim, fazer propaganda do meu curso, isso é muito bom. Eu vou terminar agora o curso de ortografia, de refazer o curso de ortografia no site e volto com o nosso próximo curso, que é o curso de estrutura das palavras aqui no canal. Muito obrigado!